Bom dia a todos, eu estou de volta. Meu último encontro com vocês foi em agosto, onde a gente conversou sobre o aconselhamento, né? Olhar da amamentação. Meu nome é Letícia Ratukevich Boeira, eu sou enfermeira, eu sou do Grupo Técnico Estadual do Primeira Infância Melhor. Serei anfitriã do 12ª edição do PIN-Debate, que o tema trazido nesse momento será para além do Outubro e do Rosa. Tema bem instigante para todos nós. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos loiros na altura do ombro, estou usando uma blusa laranja, estou em Porto Alegre, na sala da minha casa. Ao fundo, uma parede branca, se vê um enfeite escuro, uma imagem escura, africana, né, pequena. À esquerda tem uma porta de madeira e à direita se vê uma grande janela, né? Está conosco também a nossa querida intérprete de Libras, Alessandra Goulart. Seja bem-vinda, Alessandra. A Alessandra é uma mulher branca, de cabelos negros. Ela usa óculos, está usando uma blusa preta e está na sua casa também. Ao fundo se vê uma parede branca. A audiodescrição que eu acabo de realizar para vocês faz parte do posicionamento do Primeira Infância Melhor, de valorização das diferenças e promoção de inclusão de todos os públicos. Além da audiodescrição, que promove a inclusão de pessoas com deficiência visual, e da tradução de Libras, né, que está conosco a Alessandra, contamos também com a legenda automática, que você pode ativar nas configurações do Facebook ou YouTube quando estiver assistindo. Então, tá, não sei se já chegou alguém, se tem algum pessoal nos assistindo já, sejam bem-vindos, entrem, façam perguntas, façam considerações a respeito do tema. Então, antes de apresentarmos as nossas convidadas, né, a gente tem 2 informes para trazer para vocês. O PIN está como articulador de uma campanha da Rede Nacional da Primeira Infância, chamada Criança é Prioridade. Nós estamos em contato com todos os partidos políticos para que os candidatos aos governos municipais assinem o termo de compromisso com a primeira infância. E a partir dessa assinatura, esses candidatos se comprometem a colocar na primeira infância como agenda prioritária de sua gestão. O outro informe que nós temos para trazer para vocês é o PIN está renovando a comunicação do programa no WhatsApp. A equipe de comunicação criou alguns grupos de WhatsApp para as respectivas equipes do Grupo Técnico Municipal do programa, monitores, visitadores e digitadores. Então, vai ter um grupo para cada um desses membros da equipe. Nesses grupos serão enviados notícias, campanhas, comunicados e lembretes sobre lives, cursos e webinars. Então, estamos inovando. Estamos no mês de Outubro Rosa, né, onde há muitos anos existe a campanha denominada Outubro Rosa. Outubro Rosa é uma campanha mundial que busca a conscientização das mulheres a respeito da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, aumentando as chances de cura e reduzindo a mortalidade. A campanha é simbolizada pelo laço cor-de-rosa e ela é uma das mais antigas e populares no Brasil. Para vocês terem uma ideia, um dos primeiros registros que eu encontrei foi de 2002. Temos pensado nessas atividades que denominamos de PIN-Debate, desde o dia 12 de maio, onde a gente fez o primeiro PIN-Debate, né? E a ação tem o objetivo de sensibilizar e qualificar profissionais que trabalham com visita domiciliar em relação à situação da primeira infância em tempos de coronavírus. E temos tido muito êxito nesse alcance e na escolha dos temas que a gente tem proposto. E neste PIN-Debate, temos a parceria com a equipe de saúde da mulher da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, que ajudaram a dialogar e a pensar esse tema tão importante que nos convida a ter reflexões e análise, né, que são muito importantes para todos nós. Então, as convidadas e o foco do diálogo desse dia de hoje foi muito construído com a saúde da mulher. Então, agora eu gostaria de chamar as nossas convidadas, né, no dia de hoje.
a Laura Ferraz. Bom dia, Laura. Laura é uma colega de profissão e de trabalho aqui da Secretaria Estadual de Saúde. A Laura é enfermeira, especialista em saúde da família do Telesaúde Rio Grande do Sul, e ela está coordenadora da atenção básica na Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. Então, pediria para a Laura fazer a sua saudação e a sua audiodescrição. Bom dia, Letícia. Bom dia, pessoal que está aí compartilhando com a gente essa live. Bom, eu sou a Laura, então, como a Letícia me apresentou, sou enfermeira, estou coordenadora da atenção básica na Secretaria Estadual de Saúde, sou uma mulher branca, com um piercing no lábio inferior da boca, de cabelos castanhos na altura dos seios, e eu estou vestindo uma camiseta branca com um desenho feito por mim, que é o contorno da base dos seios, em tinta preta, e um pinguinho no meio representando os mamilos. Eu estou na sala da minha casa e ao fundo eu tenho uma cortina bege e uma planta verde que eu conheço pelo nome de costela de Adão. Oi, joia. Muito bom. Obrigado, Laurinha. Então, a outra convidada que temos hoje é a Esther Vilela. Seja bem-vinda, Esther. Tudo jóia? Esther é médica, ginecologista e obstetra, integrante da Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras, pesquisadora do Nascer no Brasil 2 e foi coordenadora nacional de saúde das mulheres do Ministério da Saúde de 2011 a 2017. Pediria para fazer a tua saudação e a tua audiodescrição. Então, bom dia, Letícia, bom dia, Alessandra, bom dia, Laura, bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo. Primeiro, agradecer o convite, dizer do prazer de estar aqui hoje com vocês, nesse tema que, como você falou, é instigante. Eu sou uma mulher branca, de meia idade, assim, mais para velha, vamos dizer, eu nem sei como dizer. Cabelos claros, já grisalhos aqui, que eu parei de pintar. Eu tenho óculos, eu estou com uma blusa verde, sem manga, porque onde eu estou faz calor. Tem uma janela no fundo do quarto, é o quarto da minha filha, e tem uma rede e um quadro com uma flor do cerrado. Olha, joia. Joia. Então, é uma honra contar com a presença de vocês, gurias. Então, no nosso 12º PIN Debate, nós estamos muito felizes com a repercussão das nossas lives, que tem tido muita repercussão, né? Sabemos que as equipes municipais do PIN do Criança Feliz do Rio Grande do Sul estão se organizando para fechar a agenda e utilizar essas discussões, esses PIN debates como uma forma de educação permanente. Então, muito obrigado por estar conosco no dia de hoje. Né? Também quero agradecer a toda a equipe do PIN Debate, Bruno, Maria Helena, Ana, Alessandra, Luciane e Málio, que estão nos bastidores desse momento, né, fazendo isso acontecer também conosco. Então, agora eu gostaria de convidar a Laura para fazer sua fala. A Laura terá 20 minutos e depois ouviremos a Esther. E durante a fala da Laura, quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode ir fazendo, que aí um dos nossos integrantes da equipe vai trazer para nós, para a gente trazer para a Laura, depois para a Esther também. Então, fica à vontade, Laura, a fala é contigo. Deixa eu me organizar aqui, então. Bom, novamente, né, bom dia. É muito legal saber dessa mobilização, né, das equipes e utilizar esse momento, né, como um momento de compartilhar entre colegas. Eu preciso dizer que é uma honra e um prazer participar do PIN Debate, né, essa iniciativa é muito potente, criada pelos colegas do PIN, e que tem transversalizado o debate, né, de uma forma impecável. Eu acredito muito na potência da comunicação e no uso das ferramentas de tecnologia para nos aproximar. Então, afinal, né, a gente está num estado grande, como o Rio Grande do Sul, dando acesso, né, para todo o Brasil através dessa ferramenta. Um programa com a magnitude do PIN, né, e a quantidade de profissionais que trabalham na atenção básica, que é de onde eu falo, é um desafio proporcionar esses momentos, né, de troca
Mas, pelo que eu estou sabendo, tem sido esse sucesso aí, né? Um desafio que está sendo superado e qualificado a cada encontro. Então, eu espero fazer jus a esse espaço. Eu vou contar para vocês que eu quase não aceitei falar aqui hoje, porque o Outubro Rosa, ele me incomoda. Eu reconheço a importância desse movimento, é um movimento que teve início nos anos 90, como a Letícia falou antes, no Brasil, né, ele chegou um pouquinho mais tarde, e trouxe luz para um assunto que é muito importante para nós mulheres, né, a necessidade de falar sobre prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Só que já há alguns anos, e principalmente depois de formada, quando eu comecei a ter contato com a saúde das mulheres como cuidadora, né, contato com as evidências científicas, com o conceito de prevenção quaternária, que a gente pode falar um pouquinho mais depois, e principalmente quando eu comecei a me dar conta do papel que a sociedade impõe para as mulheres, eu percebi que o Outubro Rosa não fazia mais sentido para mim. Pelo menos não dessa forma que eu tenho visto anualmente. É um monte de lojas fazendo promoção, pintando tudo na cor rosa, as marcas mudando as suas embalagens, né, como uma estratégia de marketing, através de campanhas muitas vezes vazias de objetivos, né, e um estímulo ensandecido ao consumo, e principalmente ao consumo de exame de imagem diagnóstica, que sim, são de extrema relevância, mas que precisam ser feitos nas mulheres certas, no momento certo, porque do contrário, a gente já tem evidência que pode inclusive causar danos. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Depois de compartilhar esse meu ranço com o Outubro Rosa, com os colegas da organização do PIN Debate, a gente considerou que essa seria uma ótima oportunidade de nós, mulheres trabalhadoras da saúde, pararmos para refletir um pouco sobre o assunto e, quem sabe, começar a construir novas formas de pensar e de agir em relação ao Outubro Rosa. Portanto, é esse o convite para hoje. Eu e depois a Esther, a gente vai estar aqui refletindo em voz alta, né? Para instigar, e a gente espera que vocês façam o mesmo aí e que possam interagir com a gente pelo chat. Então, fiquem bem à vontade, que as meninas que estão nos bastidores vão fazer essa moderação para a gente. Em função da pandemia, né, muitas unidades de saúde, elas se reorganizaram para atender a demanda gerada pelos casos da Covid-19, isso não é novidade para ninguém, né? E como lá em março, ninguém sabia o que esperar, né? O que esperar em relação ao coronavírus. Então, houveram várias orientações para que os atendimentos eletivos, eles fossem suspensos. Inclusive o INCA, né, que é o nosso Instituto Nacional do Câncer, ele também orientou que aquelas mulheres que estavam no período de procurar os serviços para a realização dos rastreamentos, tanto para o câncer de mama ou para o câncer do colo do útero, que elas adiassem, né, a menos que, claro, estivessem com algum sinal ou sintoma, com alguma queixa, né. Hoje, a gente segue vivendo a pandemia, porém, a gente já tem muito mais informação e uma noção do comportamento, né, do vírus. Então, o governo do estado, particularmente a Secretaria Estadual de Saúde, vem trabalhando incansavelmente, né, dando diretrizes para os serviços e para os profissionais de saúde, porque se considera necessária a retomada de forma integral dos serviços que são oferecidos pelas unidades básicas de saúde e, com certeza, né, considerando todos os protocolos estabelecidos. Coincidentemente, essa fala aí vem, então, né, junto com o Outubro Rosa. A gente precisa orientar que as mulheres de 50 a 69 anos retomem o rastreamento do câncer de mama e as mulheres de 25 a 65 anos o rastreamento para o câncer do colo do útero. Mas aí eu preciso perguntar uma coisa para vocês. A mamografia,
E o Papa Nicolau, né, ou o citopatológico, como a gente pode ter pessoas aí do Brasil inteiro, às vezes a gente chama esse exame um pouquinho diferente, né? Conversando com a Esther antes do debate, eu falava o CP, é o nosso citopatológico, né? Acho que em outros locais o pessoal conhece muito mais por Papa Nicolau. Bom, mas a pergunta é, né, mamografia e Papa Nicolau previnem o câncer? Infelizmente, nenhum exame de rastreamento tem esse poder, né? O câncer de mama, por exemplo, ele não tem uma única causa. Eles são diversos fatores que estão relacionados com o aumento do risco de desenvolver essa doença. Então, existem aqueles fatores que não estão sob o nosso controle, como a idade, por exemplo, né? Mulheres a partir dos 50 anos, elas são mais propensas a desenvolver a doença. Porém, o foco aqui hoje, que é o que eu quero instigar, que é a reflexão que eu gostaria de fazer com quem está presente, é como que a gente está vivendo esses primeiros 50 anos de vida. Sim, é sobre prevenção que a gente precisa falar no Outubro Rosa. É esse enfoque que a gente precisa dar, né? E mais do que falar, a gente precisa praticar, né? São fatores de risco que a gente chama, né? Fatores que associados a diversas questões ambientais, a questões de estilo de vida, podem então aumentar o risco, que tem incluso nisso, né, tá o sobrepeso, a obesidade, a ingestão de bebida alcoólica, o sedentarismo, o tabagismo, então são sobre esses fatores que a gente precisa pensar, né, aquela luz lá na necessidade do diagnóstico precoce precisa ficar mais voltada para um passo atrás, né, um passo antes disso. O que a gente faz, de que forma a gente pode prevenir, né, e da forma que a gente previne, a gente consequentemente promove saúde, né, pensando nesses tópicos. Claro, assim, cerca de 5% dos casos de câncer de mama estão relacionados a um fator de risco que é genético, né? Então, esse é como eu falei antes, assim como a idade, que a gente não tem como segurar a idade, né? Não tem como não envelhecer, a gente não tem esses fatores genéticos, a gente nasce com eles, né? Então, esses 5%, talvez, a gente vai ter que estar muito atento, que é realmente para fazer o diagnóstico precoce. Mas, os outros fatores, eles são fatores que nos permitem escolha, né? E essa escolha precisa ser feita muito cedo. Então, eu ouvi uma frase há algumas semanas atrás, e essa frase ela não sai da minha cabeça, e desde que a gente fez essa combinação, então, de eu vim falar aqui hoje, eu disse, eu acho que é por aí, né? A frase diz assim: eu me levanto para levantar outras mulheres. Então, eu proponho que a gente comece por nós, né? Tô falando de nós, mulheres, porque provavelmente nós somos a maioria, né, assistindo essa live, mas os homens que estão aqui conosco, por favor, sintam-se convidados. É sobre o autocuidado que a gente precisa falar, né? É cuidar de nós mesmas para poder cuidar e promover saúde para outras mulheres. Como tem sido a experiência da pandemia para vocês? Está tendo espaço para o autocuidado? O rastreamento para o câncer de mama, ele é preconizado nas mulheres assintomáticas, então, né, mulheres que não têm queixas, que não estão apresentando nenhum sintoma, de 50 a 69 anos, porque é nessa faixa etária que a maior parte das mulheres desenvolvem a doença. Então, se oferece a mamografia para o diagnóstico precoce e, consequentemente, para um tratamento oportuno, diminuindo a mortalidade nesse grupo. Então, o objetivo da gente fazer o rastreamento e estar identificando isso de forma precoce é para evitar que essas mulheres a mortalidade, né? Evitar a morte dessas mulheres que recebem o diagnóstico de câncer. Agora, a gente só vai ver o número de mulheres com câncer de mama diminuir. Desculpa, eu quero dizer que não é isso, né? Não é o rastreamento que vai fazer diminuir o número de mulheres com câncer de mama, né? Porque acho que essa é uma fala que eu ouço com bastante frequência, assim.
mas eu já vi mulheres com menos idade, mulheres muito mais jovens, tendo o diagnóstico de câncer de mama. Então, por que o rastreamento é só dos 50 aos 69 anos, né? Não teria que ser, enfim, desde mais cedo, como é o câncer do colo do útero. Bom, normalmente, esses casos, eles estão, então, relacionados àqueles outros fatores de risco que não esses cumulativos, né, que a gente está comentando aqui e que são escolhas que a gente faz ao longo da vida, né. A gente só vai ver o número de mulheres com câncer de mama diminuir quando a gente acreditar e praticar o autocuidado, e ensinar o autocuidado para as mulheres e para as meninas que estão ao nosso redor, né, sejam as mulheres e meninas da nossa família, ou as mulheres que a gente tem contato nas nossas profissões. Então, quando eu trago essa reflexão do autocuidado, é para a gente começar por nós, né? Nós que entramos nas casas das mulheres, nas casas das famílias, semanalmente, né? Ou nós, mulheres, que encontramos essa mulher, né? A cada ano para uma consulta relacionada à saúde da mulher, ou mesmo com intervalos maiores, né? E que importância a gente está dando, que tempo a gente está dedicando para falar sobre autocuidado, para falar sobre esses fatores de risco, e não só para cobrar, né, que essas mulheres estejam com seus rastreamentos em dia. Da mesma forma, eu pergunto, e nós, né, que estamos aqui participando da live, a gente está com os nossos rastreamentos em dia? Além disso, né, desses fatores que a gente já conhece, que podem prevenir o câncer de mama, o que disso a gente está praticando? Então, esse é o convite. Eu passo a minha fala para a Esther agora e fico à disposição para a gente ir conversando e debatendo. Então, obrigado, Laurinha. Eu gostei muito das tuas reflexões, assim, veio na tua fala o autocuidado, né, que é uma coisa que na graduação da enfermagem a gente ouve muito isso, né, martela muito isso, que eu acho que é uma das coisas que mais fortes na nossa profissão, mas os visitadores também têm que estar atentos a isso, né, a gente está falando para as equipes municipais aqui, muitos trazem isso também. Então, obrigada, Laura. Gostaria de falar agora, passar a palavra para a Esther, que também vai ter 20 minutos para sua explanação. Então, primeiro eu queria parabenizar a Laura, uma fala lúcida, corajosa, né, falando óbvio. Concordo com tudo que ela falou. Quando eu estava na Condução da Saúde das Mulheres do Ministério da Saúde, eu discuti junto à CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, né, sobre uma demanda da federação, uma demanda específica para ampliar o protocolo de rastreamento com mamografia para 40 anos. Fora de todas as evidências científicas, a gente sabe que isso não vai melhorar a sobrevida, né, e a qualidade de vida das mulheres, e, portanto, não passou essa proposta, mas dizer dessa questão aí de uma medicina muitas vezes marcada pelo mercado e não com essa visão mais integral sobre a saúde das mulheres. Eu quero parabenizar primeiro esse evento, né, falar de primeira infância melhor é falar de mulheres, né? São as mulheres que geram, que parem seus filhos e que cuidam, na sua grande maioria. E essas mulheres, a gente pergunta, quem são essas mulheres, né? Como nós lidamos com as mulheres ao lidar com as crianças e suas necessidades, né? Primeiro, falando do tema específico do Outubro Rosa, né, a gente pode fazer aí uma discussão entre o que são as campanhas, né, focadas numa doença e o que é a saúde integral das mulheres, que é o que a gente vem lutando, né? Como Laura falou, o câncer de mama ele é multifatorial.
E eu acrescentaria nesses fatores, né, associados ao câncer de mama, e aí não só ao câncer de mama, mas ao câncer em geral, a questão da imunidade, do estresse e da depressão, né? São fatores que já estão associados aí, né, a depressão, o estresse, estão associados à diminuição da imunidade, e nós precisamos falar disso quando falamos das mulheres, de suas vidas, de seus desafios, né? E eu queria também atentar um pouco sobre a questão da exposição prolongada a hormônios, né, aos estrogênios. Isso se fala muito pouco nas campanhas de Outubro Rosa, porque esse viés comercial, ele não permite que falemos aí de questões que podem estar ferindo o mercado, né, que é o uso prolongado de hormônios, né? Nós sabemos que a pílula, por exemplo, ela libertou as mulheres dessa opressão de engravidar sem desejar. Porém, hoje, nós precisamos também discutir que temos disponíveis métodos não hormonais de alta eficácia, longa duração, como é o DIU de cobre, né? E ainda no Ministério da Saúde, eu tive uma luta muito grande para nós ressurgirmos, né? Nós revitalizarmos o DIU, porque, segundo a pesquisa da PNDS, ele tinha menos de 2% de uso no país, né? Hoje nós já temos aí um aumento do DIU de cobre, e esperamos que ele aumente mais ainda como um método de alta eficácia, longa duração e livre de hormônios. Isso é muito importante nós falarmos hoje, porque nós sabemos que a exposição prolongada, especialmente ao estrogênio, ele é um fator, né, já declarado, e inclusive está na bula dos medicamentos. E outra coisa também é o uso de terapia de reposição hormonal, né, que quis vender uma juventude eterna às mulheres, e hoje nós sabemos também que temos aí, como Laura falou, né, estilo de vida, alimentação, né, o não sedentarismo, ou seja, podermos estar fazendo mais atividades físicas prazerosas, que vão nos ajudar aí nas nossas vivências, das nossas fases da nossa vida de mulher. Então, para além do Outubro e do Rosa, eu queria falar da saúde integral das mulheres, né? Até 1986, as políticas públicas de saúde das mulheres, nós chamamos de materno-infantilismo, ou seja, elas eram dirigidas à mulher somente enquanto reprodutora, ou seja, a mulher grávida, a mulher amamentando, colocando o valor da mulher no seu papel de reprodutora, né, como mãe, como futura mãe e como mãe a cuidar, a gerar e cuidar de seus filhos, né? A gente chama do materno-infantilismo. Por exemplo, o pré-natal era dirigido para ter um bebê sadio, não era para uma mulher sadia, era para um bebê sadio. Nos anos 60, mesmo quando chegou a pílula, a contracepção, ela foi colocada em massa para as mulheres, não para que elas pudessem ter uma sexualidade livre de uma gravidez indesejada, mas sim para um controle de natalidade, porque foi a época do baby boom, onde ali nasciam muitas crianças e houve toda uma política para controlar controle da fertilidade, da maternidade, né, assim, da natalidade. Depois, na época de 70, quando se descobriu o valor do aleitamento materno, houve toda uma campanha para aleitar, para as mulheres amamentarem seus filhos, mas não preocupado também com as mulheres, mas com os bebês, com as crianças, né? Inclusive judiando muitas vezes das mulheres, se você não amamenta, você não ama seu filho, né? Nós já fizemos, inclusive, muitas coisas
ruins nessa época para as mulheres, uma opressão aí para as mulheres em favor aí dos bebês. E na década de 80 também, quando surgiu a AIDS, né, nós tínhamos campanhas, prevenção da transmissão vertical, cesáreas programadas, né, e o uso de antirretrovirais, que depois que o bebê nascia, muitas vezes se esqueciam das mulheres, e com isso deixava-as sem tratamento, mas a preocupação era sempre a questão das crianças. Então, é muito bom estar aqui falando sobre as mulheres, que são as que cuidam das crianças na primeira infância. Na década de 90, começou a surgir a ideia de direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres, né? As plataformas de Cairo, onde teve a Conferência Internacional de População e Desenvolvimento em 94, e a de Beijing, que foi em 95, que foi a Conferência Mundial sobre as Mulheres, elas reforçaram o direito sexual e os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres como direitos humanos. E quais são esses direitos, né? O direito de viver uma sexualidade livre de discriminação e também livre da reprodução, ou seja, direito a ter acesso e informação necessárias para que a gente possa viver uma sexualidade livre de uma gravidez indesejada e também livre de toda opressão e discriminação, né? E o que é a base desses direitos reprodutivos, vamos dizer assim? Primeiro, eu escolher se eu quero ou não ter filhos. A mulher não tem valor somente pela sua função reprodutora, mas escolher eu quero ou não ter filhos. E se eu quero, quando ter filhos, como e com quem ter filhos. Então, essa é a base dos direitos reprodutivos das mulheres e que hoje ainda é uma luta. Eu digo que saúde das mulheres, saúde integral principalmente, sempre é uma luta. A pesquisa Nascer no Brasil, ela demonstrou que 55% das mulheres que foram entrevistadas, que eram mulheres no pós-parto, mulheres que tinham tido seus filhos, né, elas estavam no puerpério, elas não tinham planejado aquela gravidez. Dessas 55%, 23% disseram, em torno de 30%, disseram não estar plenamente satisfeitas com aquele desfecho, né, com a gravidez e com o filho. E dessas, 2,3% das mulheres entrevistadas que estavam com seus filhos no braço, recém-nascidos, disseram ter tentado interromper aquela gravidez. Então, nós podemos dizer que vida de mulher e vida de mulher com filho é sempre um desafio, né? O índice de... as razões de mortalidade materna, dentre elas, né, uma das razões é o aborto, né, nos mostram que nós ainda estamos muito longe de reconhecer e consolidar os direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres. Eu falo isso porque quando nós entramos numa casa como visitadoras de uma família para uma infância melhor, essa família, e principalmente essa mulher, ela pode ter por trás, né, daquela situação atual, uma história de uma gravidez indesejada, por não ter sido satisfeita a sua necessidade reprodutiva. Né? Isso é uma base de uma mulher estável, de uma mulher saudável, não só física, mas emocionalmente, né? E de uma mulher satisfeita com a sua vida de mulher. É uma mulher que tem a sua necessidade reprodutiva satisfeita. Nós chamamos isso de justiça reprodutiva com as mulheres.
né? Então, esse é um tema muito importante. E é um tema que é uma base, uma prevenção contra futuras doenças, né? Toda essa questão hoje, né, do adoecimento precoce de mulheres, especialmente na mama, né? Nós vemos cada vez mais o câncer de mama pegando mulheres mais jovens. E eu penso muito na mama como é o símbolo de um órgão que nutre, e que nutre não só o mundo, mas que pode nutrir ela mesma, né? Um símbolo muito explorado, né, no mercado, né, um símbolo tido como um símbolo sexual. Então, tudo isso nós temos que pensar quando a gente pensa nos desafios da vida das mulheres, no que elas vivem hoje, em sobrecarga com o trabalho fora de casa, né? Um trabalho que também a realiza como mulher, a realiza no mundo, a realiza socialmente, e quando ela chega em casa, todo o trabalho que culturalmente, né, nessa nossa cultura machista, acaba sobrecarregando somente a mulher. Então, esse olhar para a mulher, né, para essas sobrecargas, para esse desafio que ela tem hoje, para se instalar no mundo enquanto um ser que tenha contribuir, e contribuir muito, contribuir na política, contribuir na saúde, contribuir na educação, contribuir nas artes, contribuir da forma que ela tem mais autêntica de se expressar nesse mundo, né? E ao mesmo tempo também todo o desejo pela formação de uma família, pela maternidade, né? Hoje, esse equilíbrio difícil, eu acho que tem causado um tensionamento e um estresse muito grande das mulheres, principalmente porque a nossa cultura machista, ela não constrói uma vida mais compartilhada entre mulheres e homens. Sabemos que as mulheres, elas recebem menos pelo mesmo trabalho que os homens, elas têm menos acesso a todas as oportunidades, e elas têm uma jornada de trabalho muito maior que os homens, né? Nós podemos, tanto que nós falamos que o câncer de mama é um câncer da modernidade, ele é maior nos estados brasileiros, por exemplo, onde ali a mulher está mais sobrecarregada com o trabalho mais fora de casa, né, assim, e então esse estresse da mulher, né, e essa jornada de trabalho aumentada, com certeza vão aí interferir no que Laura falou, que chama autocuidado, estilo de vida, tudo isso que a gente precisa equilibrar. Não tirando a mulher das conquistas que ela já teve, mas sim mudando a sociedade para que a mulher possa continuar, né, nessa sua conquista dia a dia, né, de um papel na sociedade para ela mesma maior, mais ampliado, mas com apoio. Então, como toda doença, o câncer de mama também é uma doença social, e precisamos, então, olhar para como a sociedade se constrói para que a gente possa também reduzir o câncer de mama. Eu só vou ver aqui, falta ainda alguns minutos, né? Então, eu queria um pouco falar sobre o que as mulheres, então, precisam, esperam de nós, profissionais da saúde, né? E aqui falando especialmente para visitadores do PIN, né? Pessoas que têm um lugar muito privilegiado, porque encontram as mulheres no seu habitat mais íntimo, né? No seio ali da construção da sua vida familiar, que são as casas, né? Primeiro, elas precisam ser vistas. Mas isso a gente já faz. Mas ser vista é diferente.
É realmente você olhar para aquela mulher e conseguir ser tocada ali do que é a sua qualidade, de como ela está ali naquele momento, né? Poder, inclusive, como visitador, poder identificar, inclusive, sintomas de tristeza, depressão e uma coisa muito comum, que é a violência doméstica. Nós sabemos agora, nessa pandemia, como aumentou a violência doméstica, a violência intrafamiliar contra as mulheres, a violência doméstica intraconjugal, né? O estupro marital, inclusive, mulheres que são forçadas a terem relação sexual com seu próprio parceiro, mas sem a sua vontade, isso é muito comum, né? Então, nós precisamos ouvir essa mulher, enxergar essa mulher. Na verdade, ali é necessário, às vezes, até numa ligação silenciosa, mas estabelecer um link empático com essa mulher, né? Nós precisamos acolhê-la, nós precisamos escutá-la, nós precisamos dar este espaço para que as mulheres possam dizer da sua vida. Porque muitas vezes a gente vai querer que ela faça rastreamento, que ela faça exercício com a criança, que ela estimule isso, estimule aquilo, e a gente não sabe nada sobre o que ela está passando, né? E sem isso, nossas ações vão ser muito pouco efetivas, porque uma ação realmente efetiva é quando você está ali mergulhado na realidade, na vida real das pessoas. E a partir dali, construir juntos. E nunca ir com uma receitinha completa para aquela mulher. Isso não dá. Isso para as mulheres não vai cair, né, bem, não vai ser acolhido. A segunda é que a gente sempre esteja preparado para identificar problemas e saber como intervir, né? Eu posso dizer, eu sou um visitador, eu não sou uma enfermeira ali do PSF, da UBS, né? Eu tenho uma outra função. Mas nós precisamos saber qual que é essa rede que nós precisamos acionar, quem nós precisamos acionar quando identificamos um problema. E essa é uma grande função de um visitador, né? Dentro de um olhar ampliado para um sistema familiar, onde ali nós sabemos que a mulher é a grande cuidadora dos homens, das crianças, da alimentação, né? do ambiente, né? Da casa daquela família. Nós precisamos saber, olha, ali tem uma coisa que não vai bem. Aquela mulher ali, ela está realmente precisando de um apoio. Você pode acionar ali a unidade básica de saúde e dizer, olha, ali tem alguma coisa que não vai bem, né? E se não vai bem com a mulher, não vai bem com aquela criança. Então, essa é uma grande questão que nós precisamos colocar. E uma outra questão que eu coloco aqui, não só para os visitadores, mas para o sistema de saúde, é que muitas vezes nós adequamos as agendas, do nosso atendimento de forma a ser confortável para nós, né? E muitas vezes esquecemos da vida de mulher. Vida de mulher significa horário em que os filhos estão na escola, horário que você tem que fazer almoço, horário que você tem que colocar o almoço na mesa para o seu marido que trabalha, ou seja, todo um horário muito apertado. E muitas vezes ela vai na unidade básica de saúde para levar a sua criança. Esse é um momento oportuno para você abordar outras questões da saúde das mulheres.
e não agendar para o dia que é aquele dia do atendimento, onde ela tem que estar ali para fazer um rastreamento, por exemplo, né? Então, nós precisamos levar em conta que as mulheres, como eu vi aqui no chat, já alguém disse, da sobrecarga das mulheres, né, nós precisamos facilitar a vida das mulheres e entender que elas precisam de mais sororidade mesmo entre as mulheres, porque a maioria das trabalhadoras de saúde também são mulheres, para que a gente possa aí ampliar o acesso das mulheres a todo cuidado, né? E guardar alguns momentos na unidade básica para que a gente possa fazer atividades mais lúdicas, mais rodas de conversa com as mulheres, rodas de conversa sobre a sexualidade, sobre a vida delas, né? Eu sou médica, ginecologista, obstetra. Durante muitos anos trabalhei na unidade básica de saúde, principalmente só, claro, com saúde das mulheres, e fazíamos muitas rodas de conversa. E muitas rodas, elas iam lá para a prevenção do câncer, de colo, colher preventivo, mas eu sentava com elas e a conversa aí era sobre sexualidade, era sobre vida de mulher, e elas falavam assim, doutora, você precisa chamar meu marido para poder falar também sobre isso. Elas falavam muito da necessidade de chamarmos os homens, para que a gente pudesse conversar disso, né? Que é conversar da vida. Eu acho que falar da vida, falar dos nossos desafios, nossos eu me incluo como mulher, né? Vida de mulher, vida de homem, né? Vida de família, é a coisa que a gente precisa mais para poder produzir saúde e produzir vida melhor para todos. Por fim, eu queria dizer, então, dessa nossa luta para que a gente amplie informação, amplie acesso, as mulheres precisam ter acesso, e vocês, visitadores, vocês são uma antena que diz para a unidade da saúde se essas mulheres estão tendo acesso à unidade de saúde, se ali está funcionando a rede, e poder ser essa comunicação entre as famílias, né, e as unidades básicas de saúde. Mas eu queria falar como tema aqui câncer de mama, mas é também primeira infância melhor, eu queria falar sobre um evento da vida das mulheres muito hoje massacrado e que precisa mudar, está em plena mudança, mas que a gente precisa acelerar, que é a questão do parto, né? Nós sabemos que a violência obstétrica, que o modelo de atenção ao parto e nascimento no país, ele precisa de uma reforma obstétrica urgente, né? E essa reforma, eu falo isso porque é uma luta nossa, feminista, que as mulheres possam ter uma vivência do parto humanizada, livre de violência e como protagonistas, né? Hoje nós sabemos que nós temos duas violências aí no momento do parto, né? De um lado, a cesárea desnecessária, mas na saúde suplementar, onde ali a mulher é induzida a escolher, inclusive, né? Ela acha que é uma escolha, mas é uma indução a escolher uma cesárea como a melhor forma de nascer, porque o sistema de atenção à saúde fragiliza essa mulher, tira todo o significado do parto e nascimento, né, desfaz esse significado, e a cesariana passa a ser um modo de consumo aí, e a forma mais segura, entre aspas, porque não é, mas a forma mais segura de nascer. E outra violência do outro lado é o parto normal, que nós chamamos anormal, que é o parto cheio de intervenções,
né, que fragiliza também a mulher, despersonaliza a mulher, denigre a mulher nesse momento, né, ridiculariza a mulher naquele ato que é um ato da sexualidade, e traz, inclusive, prejuízos físicos e emocionais para essa mulher e esse bebê. Nós precisamos lembrar o tempo todo de que o modo de nascer interfere em quem somos. E se continuarmos a mudar o modo de nascer, como o Brasil faz, onde a maioria das mulheres, tem seus bebês por cesariana, nós podemos mudar o futuro, a humanidade. Por quê? Cada vez mais estamos descobrindo que passar pelo canal da vagina e ficar no contato pele a pele, no peito, no seio, aqui no colo da mulher, no momento do nascimento, isso traz interferências profundas para essa criança, profundas. E profundas para essa mulher, porque é o momento da formação do vínculo entre mãe e bebê. Inclusive, estudos mostram que as mulheres que passam por uma experiência prazerosa de parto, sem trauma, sem violência, né? Prazerosas pode ser até uma cesariana, mas especialmente as que podem ter um parto normal, que conseguem ter, que elas vão ter mais facilidade na formação do vínculo mãe e bebê e da amamentação, sem trauma, sem culpa, de uma forma mais fluida. Então, é nosso dever, enquanto sociedade, aí eu não falo só serviço de saúde, por isso estou incluindo a todos, né? E todos que estão nos ouvindo, nós fortalecermos uma cultura, né, que coloca o parto como um evento próprio da natureza das mulheres, um evento que tem significados para a vida da mulher e para a vida do bebê, e que nós precisamos fortalecer a mulher e toda a sociedade para que a sociedade não enfraqueça essa mulher, porque o que nós fazemos é enfraquecer uma mulher para que ela dê conta dessa função que é dela, né? Lembrando que uma mulher que vive bem a sexualidade no momento do parto, tem estudos que demonstram isso, elas podem amadurecer, inclusive, sexualmente, né? Muitas mulheres me contaram que elas tiveram, inclusive, uma mudança na sua vivência sexual, né? Uma mudança para melhor, como se elas tivessem alcançado um orgasmo depois que elas passaram pela experiência do parto. Como tem mulheres que também destruíram sua vida sexual quando elas passaram por uma experiência negativa, uma experiência violenta, né, do momento do parto. Então, eu quero trazer isso para vocês, porque quando a gente fala de atenção integral às mulheres, nós temos que pensar nas mulheres. Claro que eu falei de uma pequena parte, né, da saúde das mulheres, mas dizer dessa questão da integralidade do cuidado, do olhar para essa mulher, né, voltando aqui para as questões das violências domésticas vividas pelas mulheres, das sobrecargas, do estresse, dessa questão toda que precisa ser apoiada, precisa ser discutida e precisa ser mudada na nossa sociedade. Cada vez mais, o câncer de mama nos diz de um sofrimento das mulheres, e um sofrimento do ser mulher. E esse sofrimento não é única responsabilidade das mulheres, mas de uma sociedade que ainda precisa olhar para as mulheres de uma forma mais respeitosa, singularizando o ser mulher num mundo que é feito para os homens e criando espaços para que a gente possa trazer cada vez mais para esse mundo
tão masculino e tão violento, o poder das mulheres. Eu acho que é isso, acho que a gente abre agora para um debate. Muito obrigado, meninas. Olha, estou aqui embasbacada. Eu gosto muito desse tema, ele me toca muito, né? Tanto falar de mulheres, quanto falar de tudo que a gente está falando aqui, de parto, nascimento, de sua vida como mulher, né? Dos desafios que as mulheres têm nesse mundo que tu está trazendo, que é tão feito para os homens, né? E como é difícil isso no dia a dia das mulheres, né? Diariamente as mulheres sofrem isso, né? Eu queria trazer algumas contribuições e falas que o pessoal trouxe aqui no chat, né? A gente tinha, na última atualização, em torno de 140 pessoas que estavam conosco. Eu anotei algumas coisas aqui que vocês foram falando, né? Da fala da Esther, que eu não consegui nem anotar, porque eu fiquei tão concentrada na tua fala, mas, assim, falar de tudo que tu trouxe, de ser mulher, da mulher ter essa noção de ser sadia, né, e que as políticas também têm que trazer isso, né, de uma mulher sadia, olhar para a vida dessa mulher, né, que o visitador, no seu dia a dia, nas suas visitas, né, presenciais ou remotas, ele tem que estar olhando para essa mulher, para a sua história de vida também. Adorei aquela frase que a Laurinha trouxe já no nosso encontro prévio, ali, eu me levanto para levantar outras mulheres, né? Adorei essa frase, anotei aquele dia, anotei de novo também agora. E fazer escolhas ao longo da vida, né? Acho que tudo isso que a Laura falou e tu talvez, Esther, na tua fala também trouxe, né? Um pouco disso, que a gente tem que fazer escolhas e tem que ter força para decidir isso, né? E se impor quando a gente quer, quando a gente tem uma escolha, fazer valer essa nossa escolha, né? Eu vou trazer alguns comentários que vieram antes da fala da Esther, se talvez a Laura ou a Esther quiserem fazer alguma consideração a respeito do que veio. A Diele Lima, né, a gente gosta de trazer um pouco das pessoas que estão trazendo na plataforma, né, as suas considerações. Infelizmente, alguns ambientes, acho que a Laura falou sobre isso, né, usam o Outubro Rosa voltado para a intenção das vendas, né? O pessoal usa muito como estratégia de marketing, né? Então, acho que o pessoal as empresas têm usado muito isso. A Tatiana Costa, que é nossa colega, a GTM da Educação lá de Pelotas, ótima fala, Laura, retomar o verdadeiro foco do Outubro Rosa, autocuidado e retomar a importância de falar sobre o tema sem direcionar para a lógica do consumo e dos exames. Então, tem mais gente pensando assim como a gente, né? Que bom. E aí vem algumas outras considerações também, não sei se alguém quer falar, a Laura tinha um tema aqui que ela gostaria de responder, né, da Lenir Talamini, eu acho, né, uma informação que fica oculta após os exames se diagnosticadas, para onde vai ser encaminhado, apoio emocional, tratamento, isso fica vago. Então, ela tá querendo saber um pouquinho mais sobre isso, se fica vago. Alguém me perguntou sobre isso, deve ser orientada para que as pessoas façam o exame, sabendo que depois, não importando o resultado, ela terá continuidade, a fim de sair da estatística de números de exames feitos. Não sei se tu quer falar sobre isso, Laura. Sim, Leite, é bem importante esse aspecto que a Leni, né, traz para a gente pensar, porque é isso, a gente não pode considerar esse momento um momento de alcance de meta, né, de indicadores. Temos todas as mulheres com o seu exame feito. Existe, sim, a gente trabalha, né, a gente vive numa lógica de redes de atenção. Então, falando do setor público, né, que é o meu lugar de fala, digamos assim, existe um caminho, né, Lenir, a partir desse resultado. Então, claro, um resultado sem alteração, né, ele vai desencadear o rastreamento no período sugerido, que no caso, para o câncer de mama, é a cada 2 anos. Agora, num resultado alterado, isso desencadeia uma necessidade, às vezes, de um exame complementar, né, que é para confirmar aquele resultado inicial, né, de alteração da mamografia, ou para descartar a necessidade do segmento, ou ainda, dependendo do resultado da mamografia, ele já vai demonstrar a necessidade de um encaminhamento direto a um serviço de alta complexidade, né, um serviço de oncologia, para fazer, então, também exames, né, complementares para confirmar aquele diagnóstico e iniciar o tratamento em tempo oportuno.
Eu acho que esse é um assunto que suscita, e eu não posso perder a oportunidade de falar da importância do SUS nas nossas vidas, né? Nesse momento, a gente está aí, fizemos recentemente 30 anos de SUS, né? Um SUS que vem passando por algumas ameaças, talvez, e a gente precisa se unir para lutar por esse sistema que sim tem previsto, e ele não é perfeito, a gente sabe que não é, mas a gente precisa lutar por ele porque ele que traz esse caminho para chegar no diagnóstico e para ter a oferta do tratamento. Então, quando esse caminho é feito através da unidade básica de saúde, é isso que acontece. Vai ter um resultado alterado e o profissional, então, vai dar sequência nesse encaminhamento. Às vezes, eu não sei, não vi da onde que tu fala, mas às vezes a gente tem referências regionais para dar seguimento, ou, no caso do Rio Grande do Sul, né, o encaminhamento vem para Porto Alegre. Muitas mulheres, por terem planos de saúde, ou muitas vezes por não conseguirem acesso, e aí eu ressalto o que a Esther trouxe, né, em relação às agendas das unidades básicas de saúde, né, o quanto a gente tem pensado na rotina dessas mulheres para oferecer acesso, né, acesso é algo que é um dos pilares, né, desse sistema de saúde, é proporcionar acesso, e isso é algo que a gente também precisa melhorar. Às vezes por não ter acesso, ou até por ter a requisição, mas em determinado município ter uma dificuldade de ofertar aquele exame no tempo oportuno, elas acabam pagando, né, ou fazendo na rede privada, tanto a consulta, né, para solicitação do exame, quanto o exame na rede privada, e sim, muitas vezes ficam perdidas nessa rede, porque não conhecem esses fluxos. Então, o que é importante a gente saber? No momento que eu souber que uma mulher tem um exame alterado, ou que ela tem um resultado de exame que ela não sabe interpretar, ou que ela não tem para onde levar, para que alguém diga esse exame tem ou não alterações, é na unidade básica de saúde que ela tem que ser direcionada. É lá que ela vai receber informações, que ela deve receber informações de qual é o próximo passo, independente da consulta ter sido feita no sistema privado ou o exame ter sido feito no sistema privado. Tá? É a partir da unidade básica de saúde que vai ser a porta de entrada para ela chegar o quanto antes na confirmação ou no descarte desse diagnóstico e no tratamento, se for o caso. Tem outras pessoas participando aqui, vou só pontuar algumas pessoas que estão, a Carlise, GTM de Jacutinga, a GTM é o Grupo Técnico Municipal de Jacutinga, a Anne do PIN de Nova Alvorada também está conosco, a Maria Goulart traz a consideração de mulheres estão sobrecarregadas, sua carga horária de trabalho se estende em casa. E a gente até falou para vocês que quase 100%, não é 100, mas é quase 90 e poucos por cento das nossas visitadoras do Rio Grande do Sul são mulheres também, né? Então, são mulheres que têm casa, muitas têm filhos, e ainda tem o trabalho diário, né, do atendimento das famílias que elas estão cuidando, né? Elas também têm uma profissão de cuidar, né, dessas famílias. Deixa eu ver mais quem está aqui conosco. A Maria Goulart, mulheres estão sobrecarregadas. Como a visitadora pode orientar uma família com histórico de câncer familiar? A Maria Helena dos Santos está perguntando. Eu não sei se as duas querem falar ou uma de vocês quer responder para ela. A orientação. Maria Helena é nossa colega jornalista do PIN. Então, câncer familiar ou câncer de mama familiar? Câncer de mama, pelo que eu sei. De mama. Eu acho que assim, a coisa mais importante é saber do protocolo de rastreamento, né? Caso você tenha mãe ou irmã que tenha tido câncer de mama, e ver se ela procurou um serviço de saúde, né? Eu acho que não é papel do visitador entrar aí nas questões mais das orientações, né, e do protocolo de rastreamento para os casos onde há câncer de mama. Nós sabemos que o câncer de mama ele tem esse fator familiar,
né, pode ter esse fator familiar e, portanto, mulheres que têm pessoas próximas, como mãe, irmã, com câncer de mama, devem fazer um rastreamento especial. Eu acho que, nesse caso, poder orientar a procura do serviço de saúde e saber se ela teve, como Laura falou, acesso, se ela foi realmente. Então, o visitador é aquela enzima, né? Aquele fator assim de estimular, né? Estimular a procura pelos profissionais que realmente vão dizer como ela vai ter que proceder, né? Mas dizer, olha, nesse caso você tem na família um câncer, é importante você discutir com os profissionais de saúde, né? O que você deve fazer, como proceder. E aí deixar que os profissionais de saúde orientem o que ela deve fazer. Né? A Denise... Só para complementar, desculpa. Ai, fala, Laura, desculpa, pode deixar de falar. Não, imagina, é só para complementar, assim, porque eu acho que esse é um gancho, talvez, para a visitadora trazer a questão do autocuidado dentro dessa família, né? Uhum. Como a gente falou no começo, cerca de 5%, então, né, dos casos de câncer estão relacionados a essas questões familiares. É importante identificar essa história familiar e aproveitar, né, que isso seja, infelizmente, partindo, né, já de um caso de câncer, mas que isso possa ser estímulo para essas outras mulheres dessa família estarem buscando, então, tudo isso que a gente falou, né, o autocuidado relacionado a questões de estresse, ansiedade, depressão, a vida dessa mulher, né, a questões de estilo de vida, e sim, identificar se ela já está inserida na rede de atenção, né, próxima da casa, enfim, e só para, acho que de forma complementar, aqui no Rio Grande do Sul a gente dispõe de um serviço que chama Alogenética, que presta aconselhamento por telefone. Então, esses são casos que trazem muita ansiedade, né, dentro das famílias, quando a gente descobre que tem, no caso do câncer de mama, né, as outras mulheres, e esse serviço, que é através de um 0800, e eu já vou procurar o número, de repente, para a gente disponibilizar aqui, são profissionais, né, da área da genética, que podem explicar de uma forma mais completa, né, quais são as preocupações, né, quais são os percentuais e o que essas mulheres dessa família podem fazer, então, a partir desse diagnóstico, que tipo de serviço que elas devem procurar. É um serviço que está disponível aqui no Rio Grande do Sul. Eu desconheço um serviço semelhante em outros estados, mas imagino que possam ter outras iniciativas, né, caso tenha alguém nos ouvindo de outro lugar, procurar. Universidades costumam, né, ter esse tipo de serviço, assim. Vou procurar aqui para a gente poder botar. Tá. A Viviane Tesmer, ela coloca, concordo plenamente com a sua fala sobre a escuta, acho que ela está se referindo também à fala da Esther, né? O problema é que quando eu precisei de uma escuta de um profissional da saúde pública, eu não obtive. Mal olhou para a minha cara, apenas receitou uma medicação como se remédio resolvesse tudo. A gente, nem todos os profissionais, infelizmente, estão tão adequados a isso, né? A ouvir o seu usuário, né, dá essa possibilidade do usuário falar e também ouvi-lo, escutá-lo, né, mais do que ouvir é escutar, né, e tem toda uma questão, às vezes, do profissional se colocar também corporalmente, assim, né, para se abrir para essa escuta, né, estar atento, olhar até na nossa conversa preliminar, a Esther trouxe isso, né, que lá no aconselhamento, quando a gente falou com a doutora Keiko também, ela trouxe isso, movimentos do corpo e gestos que a gente faz que possibilitam mostrar para aquele usuário que está nos procurando que a gente está disponível para essa escuta, né. Então, tem o olho no olho, né, estar próximo a essa pessoa e estar atento a ela, né, tem vários movimentos que a gente pode estar fazendo para isso também. Letícia, você me Diga. permite só Pode, claro, complementar? É uma questão assim, muitas vezes a gente vai numa unidade de saúde e ali aquela nossa necessidade de escuta, de acolhimento não é satisfeita. O profissional, igual foi falado aqui, não olha na sua cara, te faz um remédio. E a gente sai
né, de orelha baixa, ali, né, o rabinho entre as pernas, triste e desapontados. Eu acho que para o aprimoramento do SUS, é muito importante que nós, enquanto usuários, possamos ter aí a coragem de nos colocar e fazer um movimento para os profissionais de saúde, para também ajudar a melhorar, que muitas vezes vamos dizer, uma profissional recém-formada, ou mesmo um outro profissional, ele faz aquilo porque ele acha que é isso que ele tem que fazer. Ele aprendeu assim na escola que ele se formou, né? Ele aprendeu a receitar remédio. E muitas vezes a gente não se coloca pela nossa relação de poder, de hierarquia, como se nós fôssemos passivos, e o ativo é o profissional de saúde, que vai nos dar ali o que ele tem para dar. Então, eu estou falando isso porque se a gente está de frente de uma mulher, uma pessoa que está insatisfeita e que falou, olha, eu fui no posto e aí não foi atendido, ou nós mesmos estamos insatisfeitas, a gente chegar para o profissional e falar, profissional, ou fulano, olha aqui, é difícil, mas eu acho que é um exercício até que nos muda também como pessoas, sabe? A gente não fica só reclamando, jogando pedra, mas a gente ajuda a construir esse SUS, como a Laura falou. Olha, eu cheguei aqui, eu estou assim, 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 eu preciso que você me veja e me escute. É disso que eu preciso. Eu não preciso de remédio. Eu acho que, sei lá, falar qualquer coisa, mas se colocar naquela necessidade não satisfeita, eu acho que o dia que isso acontecer, nós vamos mudar a realidade do SUS nesse país e vamos mudar a realidade dos profissionais, porque os profissionais precisam ser tocados por nós, usuários, enquanto pessoas, e não enquanto um objeto foco do seu trabalho, porque é assim que essa medicina, essa biomedicina focada na intervenção e que coloca o paciente como quase objetiva, né? Quase como um objeto, é assim que os profissionais são formados. Não é culpa deles, não, é culpa nem é culpa, mas isso é resultado de um modelo mundial, nem é só aqui no Brasil. A gente precisa dos números dos exames e precisamos acertar bem qual medicamento daquela lista enorme que a gente tem que dar para eles. Então, essa mudança pode vir por parte dos usuários, que com amorosidade podem dizer para os profissionais, eu preciso disso. E se ele, enfim, é um pouco assim, só uma provocação para a gente poder também sair do lugar de paciente e virar um agente transformador. Adorei isso mesmo. Amorosidade, né? Acho que a palavra que tu usou, acho que reflete muito do que a gente tem que usar no nosso dia a dia, né? Uhum. Eu vi que a Laura já colocou ali o 0800, provavelmente o Mário já vai colocar em seguida aqui na tela para o pessoal ver. A Tamara Machado está trazendo também, ela é do Pindesteio, aqui da região metropolitana. Para mim, como visitador, além do Outubro do Rosa, é olhar como anda mais cuidado para essa mãe, como é olhar com ainda mais cuidado para essa mãe. Conseguir falar sobre o assunto e fazer os encaminhamentos para o acesso à rede. Somos, além de visitadores da primeira infância, mas somos apoio para as famílias em várias situações. Visitador é muito apoio mesmo, né? A gente vê isso no dia a dia, nas conversas. A Tati, de novo, de Pelotas, ela coloca que o autocuidado é empoderamento e permite que a mulher se perceba como importante. Esse aspecto é desenvolvido nos atendimentos do SUS, mas ainda pouco difundido. É essencial termos um SUS. Olha, a outra militante do SUS aí. Temos que ser todos nós, né? Acho que é uma coisa de cidadania, né? Nós temos que estar atentos a tudo e a qualquer coisa que está acontecendo, que está nos afetando o Sistema Único de Saúde, né? A Carmen Firmino, com certeza, teria empatia com a paciência, ainda mais neste momento tão difícil, né? É a consideração da Carmen Firmino. A Carmen é do município de Arroio Grande, conheço ela, aqui da região sul do estado também.
Não sei se alguém quer fazer mais alguma consideração das coisas, as perguntas que a gente tinha, que vieram pelo Facebook, a gente já trouxe para vocês. Não sei se vocês querem trazer alguma consideração de alguma coisa que foi falada e talvez vocês não conseguiram aprofundar. Eu tenho, Letícia, algo que eu acabei não colocando na minha fala inicial, mas acho que ouvindo a fala da Esther e também esperando ver o que a gente ia ter no chat, né, de suscitado, assim, eu acho que tem um ponto bem importante, porque quando a gente fala, né, do rastreamento, que é o mote, né, da nossa conversa de hoje, relacionado ao câncer de mama, o câncer de mama e depois de um tempo também se incorporou a essa campanha o câncer do colo do útero, eles são cânceres que estão relacionados a uma questão biológica das mulheres, né, do corpo feminino. Mas é muito importante a gente lembrar que a gente não vive numa sociedade binária, né? Então, temos outras situações onde a gente não pode esquecer, que é o caso dos homens transexuais, né? Que a atenção que a gente está dando e o quanto a gente, por talvez ser um assunto que se está falando mais agora, né, e ainda não chegou em todos os lugares, ou ainda não sensibilizou todas as pessoas, todos os profissionais, o quanto a gente está dando acesso para os homens transexuais terem esse cuidado, né, esse olhar, essa disponibilidade. A gente sabe, e aí, assim, eu estou falando de algo, de um cuidado que eu também não domino, que eu também estou em aprendizado, né, tenho aprendido muito todos os dias, mas eu quero lembrar, eu quero pontuar aqui para que a gente vá atrás, de não esquecer que existem corpos, né, que biologicamente respondem essa, que podem desenvolver essas doenças, mas que na sociedade estão apresentados de outra forma, né? Então ter essa sensibilidade, como que esses homens estão sendo atendidos, como que a gente está ofertando esses rastreamentos, né? O quanto isso a gente já tem barreiras de sistema, né? Quem trabalha na área sabe que alguns sistemas ainda não aceitam a questão de sexo, né, relacionado ao nome social, e isso impede de ir adiante, às vezes, na execução daquele exame. Então, o que a gente está fazendo, né, enquanto profissionais, enquanto sociedade, para cuidar dessas pessoas, né? Então, eu queria pontuar aqui, eu acho que se alguém tiver mais propriedade para falar sobre esse assunto, né, seria bem legal que pudesse se manifestar no chat e compartilhar, e até mesmo se eu não me fiz entender, né, com a minha fala, mas que a gente possa estar prestando atenção, né, que talvez a gente esteja excluindo pessoas, né, desse cuidado. Quando a gente fala muito das mulheres, né, a gente também está falando relacionado a essas doenças de corpos que nasceram biologicamente femininos, mas não se entendem dessa forma e precisam de cuidado também. Isso aí. Tem um último comentário aqui do Nilo. O Nilo é um visitador do município de Teutônia. Ele participa de todos os nossos PIN debates e sempre faz uma consideração. Ele é muito atuante, né, lá no dia a dia dele, e a gente vê pela fala dele que ele é muito apaixonado também pelo trabalho. Digo por experiência dos atendimentos já realizados e das falas das famílias. Muitas têm medo de perguntar, questionar, se posicionar frente a um profissional médico. Acreditam que esses estão prestando favores a elas. Não, empoderem suas famílias, as pessoas, a questionarem e serem atendidas e supridas em suas necessidades. Tem aí o Marley colocou a fala do Nilo. Meninas, acho que nós estamos nos encaminhando para o fechamento. Não sei se vocês querem fazer as suas considerações finais, tanto a Esther quanto a Laurinha. A Esther já levantou a mão. Pode falar, Esther. Não quero, não. Nada, primeiro eu quero parabenizar por esse espaço que vocês do PIN promovem, tão importante, né? Assim, vendo aqui os comentários,
Vi como as pessoas estavam atentas. Parabenizar Laura, né, tão jovem, tão esperta, como mulher, como pessoa, como profissional, né? Acho que vocês aí do Estado estão com lutas muito boas, né? E só para terminar, para dizer assim de uma coisa mais ampla, e Laura tocou nessa questão dos homens trans, né? Como as mulheres trans também, né? Eu acho que o mundo hoje, o que a gente mais precisa trabalhar é a questão do nosso preconceito, da nossa discriminação, do que não são as questões da forma como a gente pensa, né? Assim, o que é diferente de nós nos ameaça, né? E isso gera intolerância no mundo. A gente está vendo isso crescer no mundo. E o que nós precisamos é trabalhar isso, é a inclusão, é enxergar o diferente como direito de ser diferente, né? Esse direito do diferente é muito importante. E eu acho que isso é um exercício que vocês do PIN fazem todo dia, porque vocês chegam em casas que são muito diferentes da forma de vocês tocarem a vida, conceberem a educação dos filhos, né? Conceberem as relações. E poder exercitar cada vez mais esse lugar de que nós somos diferentes, mas todos temos direito a uma vida boa e ao acesso, né, ao que são hoje os bens que o mundo proporciona às pessoas, e a diferença é que nos enriquece também, né, e que nos faz crescer como humanos, isso é muito importante. E falando do diferente, eu queria só lembrar de uma coisa que é um tema que para mim é muito caro e diz respeito também à questão da prevenção do câncer, é que muitas vezes a gente chega na casa de uma pessoa, né, mais simples, mas aqui eu vejo que tem pessoas de todo o estado, não é só da capital, mas mesmo na capital, tem ali uma lata com uma plantação de Ora Pronobis, de taioba, eu só estou falando das coisas de Minas, tá? Eu não sei como é que é aí, de bertalha, de beldroega, de plantas medicinais e plantas comestíveis, que a gente chama de punks, né? Que são as plantas comestíveis não convencionais, e que muitas vezes isso passa despercebido para nós, profissionais da saúde. E quando a gente chega numa casa, a gente precisa ficar bem atento ao que elas têm de valor. E se o valor é uma planta que ela está ali cuidando, um pé de goiaba, sabe? A gente deve olhar para isso e reconhecer esse ambiente que cerca, né, que sustenta essa família. E o ambiente é também esse ambiente dos animais que estão lá, que também são almas que habitam aquele lar e que alegram, né? E também as plantas, e poder ver isso tudo e valorizar esse ambiente que essa família, e principalmente essa mulher, criou para ser um ambiente de vida, de produção de vida. E valorizar o estilo de vida que a pessoa tem. Então, a primeira coisa que a gente faz, e lembrando de ontem, né, Letícia, é você fazer um elogio. Né? Um elogio válido, não é um elogio falso, é um elogio de alguma coisa que te toca, de muito vivo, que tem significado ali naquela família. E segundo, elogiar. E depois poder fazer uma ajuda prática. Às vezes você está lá, você está lá querendo falar do PIN, e a mulher está lá com um menino aqui, com uma panela ali, né, com tantos problemas. Então, entrem ali e estejam juntos daquela mulher naquela necessidade, talvez de pegar uma coisa que caiu no chão e ela não está podendo pegar, ou seja, estar ali com as pessoas, isso faz toda a diferença. Depois que você se instala nesse ambiente, né, a gente fala ambiente existencial, significativo, né, a gente ali pode conversar. E ali tudo que você falar, com certeza vai ter um outro ouvido dessa mulher
sobre alguns toques, algumas coisas que você leva de precioso para ajudar essa mulher no que ela já faz. Então, nós somos essas pessoas que podem estar aí nesse ambiente. Lembrando sempre da luta das mulheres e lembrando sempre dos seus direitos sexuais e reprodutivos, né, da questão do planejamento reprodutivo não satisfeito. Eu vou só tocar mais nessa tecla, porque com 55% de gravidezes não planejadas, nós estamos realmente numa situação muito difícil para as mulheres levarem adiante um cuidado com uma infância melhor de umas crianças, sendo que elas estão ali grávidas sem quererem estar grávidas, né, sem terem planejado aquela gravidez. Isso precisa ser uma prioridade de toda a nossa sociedade brasileira. Tá? Mas agradecer estar entre vocês, mulheres tão preciosas, e entre tantas pessoas que estão aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada. Quer fazer alguma consideração final, Laurinha? Ah, sim. Não perde a oportunidade de falar, né? Eu acho que é isso, é exaltar como a Esther trouxe a luta das mulheres negras, a luta das mulheres indígenas, a luta das mulheres privadas de liberdade, né? A gente está juntas, a gente se levanta, e Esther, tu és uma mulher que com certeza se levanta para erguer outras mulheres. Então, obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui lado a lado conversando. Obrigada ao PIN pela oportunidade também, à Coordenação da Saúde das Mulheres do Estado do Rio Grande do Sul, que também fez o convite. E, enfim, foi maravilhoso. E assim, né, todas as mulheres que estão participando da live, tenho certeza também que são mulheres que levantam outras mulheres. E a gente, enfim, se encontra por aí. Obrigada. E fico à disposição. Obrigado, Laura. Obrigada, Esther. Foi muito bom estar com vocês, gurias, tá? Sério, foi muito boa manhã com vocês. Acho que todo mundo, assim como eu, tive muito prazer de estar com vocês. Espero que todos também. A gente tem um comentário da Rosângela, nossa colega, né, na região de Cruz Alta. O Mário está colocando alguns comentários que o pessoal trouxe. Então, a gente está encerrando o PIN Debate de hoje, infelizmente, né? A gente gostaria de saber a opinião de todos, então em seguida o pessoal vai estar colocando aí nas nossas redes sociais e aqui no chat também, na tela, a avaliação do dia de hoje. A gente quer que as pessoas que estiveram conosco avaliem, para a gente saber o que a gente precisa melhorar, né? Então a gente está olhando muito para essas avaliações e vendo quais são as nossas adequações que a gente pode fazer. A gente tem ainda alguns PIN debates para acontecer, e sempre a cada 15 dias nós vamos estar juntos. Talvez troque, não seja eu, mas eu acho que a gente está sempre se encontrando a cada 15 dias, né, e se fortalecendo e pensando mais nas mulheres também, né, pensar mais nas mulheres, ter mais espaços de escuta, mais amorosidade, que muitos gostaram muito da forma amorosa e carinhosa que vocês trouxeram para nós, todos os temas que foram trabalhados. Muito obrigada a todos e muito obrigada, gurias, a Esther e a Laura. Beijo, amadas. Tchau.